Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. Para quem não me conhece, meu nome é Kellen Cristina, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje nós vamos falar sobre cuidado em perinatologia, desenvolvimento e crescimento. E vamos entender aqui, né? Lá no tópico 1 fala o seguinte, sobre os processos de desenvolvimento e crescimento da criança e do adolescente, né? A criança e o adolescente, eles estão em constante crescimento, desenvolvimento e estes precisam de uma constante, né? O acompanhamento e a estimulação, né? Motivação para eles começarem a aprender e para garantir o aproveitamento integral, né, de suas potencialidades. Então, nessa fase, né, de desenvolvimento e crescimento, é a fase em que a criança está aprendendo tudo, né, aquela fase que a gente fala que é a fase esponja, né, tudo aquilo que o adulto faz, a criança vai lá e repete, né? Quando a criança aprende a falar, quando a criança começa a identificar, né, pessoas, identificar mãe, né, pai, ter ali aquele saber a diferença mesmo verdadeiramente dos vínculos, né, também. O crescimento e o desenvolvimento são geralmente citados como sinônimos, expressando um processo dinâmico de alteração que engloba várias dimensões da vida de um indivíduo sendo influenciada por fatores intrínsecos, né? Aí entra todo o contexto, né? A família, os desenvolvimentos e os fatores neuroendócrinos também. E ainda também os intrínsecos que são relacionados ao ambiente, como condições sociais, né, que são as condições socioeconômicas e estimulação biopsicossocial. Então, as crianças que têm mais informação, né, que elas recebem mais estímulo, elas têm um desenvolvimento muito melhor do que aquelas crianças que não são estimuladas. Contudo, podemos definir o crescimento como um processo biológico de multiplicação e aumento de tamanho das células. Já o desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo em realizar funções cada vez mais complexas através da maturação e aprendizado. Então, assim, né? Outra hora o bebezinho ele não conseguia calçar o sapato, ele não conseguia vestir sua roupa, né? Ele não conseguia escovar os dentes, ele não conseguia ir ao banheiro sozinho, né? Realizar suas necessidades fisiológicas. Então, com o desenvolvimento, ele começa a aprender, né, essas atividades do cotidiano. Mas claro que essas crianças elas precisam receber o estímulo, né? Elas precisam ser crianças que tenham motivação em relação ao desenvolvimento, para que elas comecem a fazer conexões neurônicas ali e elas comecem a desenvolver, né, cada processo, né, cada estágio, né, para o desenvolvimento infantil. E aí também tem, né, tudo está interligado. Inclusive essa imagem aqui está lá no material didático de vocês, tá bom? E aí entra também lá a genética, né? O metabolismo, aí tem o crescimento e o desenvolvimento, aí tem a alimentação mais as doenças, né? Que são aí, entra nesses fatores, dos fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, né? Que são aqueles fatores que são nossos e aqueles fatores que podem vir de fora para influenciar a nossa vida. E aí, lá no tópico 2, nós vamos falar sobre a perinatologia, né? E o que é isso? Um nome bem complicadinho, né? De falar, né? O termo perinatologia foi introduzido em 1936 por um pediatra alemão, né? E ele, né, o Pflaud, eu acho que é mais ou menos assim que é o nome dele, para definir um período em torno do nascimento, caracterizado por alta, né, mortalidade fetal e
neonatal. Então, né, ainda, graças a Deus, né, nós diminuímos bastante esse número, né, de mortes, né, neonatal e também mortes maternas, né? Mas com uma causa, né, de morte diferente das observadas em crianças mais velhas, né? Então, essas crianças que elas nasciam, né, a morte, digamos assim, o motivo dessa morte, para que vocês consigam entender, né, o atestado de óbito lá, né, a forma, o porquê morreu, o que tinha, né, essa criança era bem diferente das crianças mais velhas. O período fetal e o neonatal são, portanto, os períodos estudados na perinatologia. Então, nós vamos estudar ali o período em que esse bebezinho ainda está dentro da barriga dessa mãe, né? E também o neonatal. O objetivo geral da perinatologia é sugerir, né, como a organização sistemática dos cuidados específicos na produção humana nas fases pré, inter e pós-natal. Pode contribuir para o sucesso total na diminuição dos riscos para a unidade mãe e filho e no aumento da qualidade de sobrevida, né, dessa criança. Então, tudo aquilo que eu faço, né, todo aquele processo, né, toda a promoção de saúde, todo o cuidado que se tem com essa mãe durante o pré-natal é importantíssimo para que esse bebê, né, esse feto, ele se desenvolva da melhor forma possível, né? E o período fetal estudado na perinatologia inicia-se com 22 semanas completas, que corresponde a 154 dias de gestação e vai até o parto. Então, inicialmente, nós começamos a estudar aí com 22 semanas, né? Conseguimos já observar, né, para estudar a perinatologia. O período neonatal, por sua vez, corresponde ao decorrido do nascimento até o 7º dia de vida, né? Que é o período neonatal precoce. Todos os componentes da equipe perinatal têm obrigações éticas com a gestante, diretamente relacionado às diferentes funções, tá? As funções e responsabilidades profissionais. Nós temos, né, uma obrigação com essa mãe, nós temos uma obrigação com esse feto, né? E nós temos que entender que não é só a mãe que nós estamos cuidando, nós estamos cuidando de dois seres, né? A mãe e aquele feto. Então, esse feto também ele se torna, né, o conceito, né, de encarar o feto como um paciente é muito recente, então a gente não consegue ainda entender, né, como é recente, a gente não tem ainda, né, aquele costume de dizer que o feto também é um paciente, então ele precisa receber, né, todos os cuidados. A gente acha que só cuidando assim da mãe, né, tá tudo bem, mas a gente também precisa observar o desenvolvimento desse feto, precisa entender o que está acontecendo, né, durante esse processo. Na prática clínica, no entanto, são mais frequentes os conflitos que surgem quando os desejos e as intenções das gestantes não coincidem com as necessidades e os interesses e os direitos dos fetos, né? Tal como, aí, né, entra a percepção da equipe, tal como percebido pela equipe de saúde. Então aí, olha só, entende-se que tem um período, né, durante todo o processo gestacional que nós vamos entender a necessidade desse feto. E aí, esse feto ele tem necessidade de receber quais tipos de nutrientes, se ele está se desenvolvendo bem, né? Qual é a necessidade, o que ele precisa receber, o que essa mãe precisa fazer para suprir a necessidade desse feto, né? Mas na maioria das vezes, né, se encontra aí um conflito entre, né, as intenções dessa mãe, né, de se alimentar de uma forma correta, de entender que
ela é responsável pelaquela vida, né? É claro que toda regra tem sua exceção, existem mães que são, assim, responsáveis de um grau, né? Que é um paciente de excelência, né? É uma mãe ali que consegue, né, ter todas as suas consultas de pré-natal, não falta nenhum encontro de gestante e consegue ali ter esse contato. A gente consegue ter o contato e ter uma boa promoção de saúde com essa gestante. Outra forma de conflito entre a gestante, né, e seu conceito, e ainda o conceito, né, que podem ocorrer sem a participação de um terceiro, corresponde aos atos de omissão. Omissão, não fazer, não querer realizar, né? E aí é o não comparecimento, né, às consultas de assistência ao pré-natal e o mau controle da diabetes, né? A gente tem ciência de que existe durante a gravidez a diabetes gestacional, né? Então, essa mãe ela tem que ter o comprometimento de fazer direitinho a sua reeducação alimentar, né? De ter ali, né, a responsabilidade de não ter uma ingesta de nada que possa comprometer, né, a saúde dessa criança. Mas muitas das vezes, por falta, né, da omissão dessa mãe de não comparecer, né, às consultas de pré-natal, muitas das vezes a gente não consegue saber se esse feto está se desenvolvendo bem ou não, se ele está conseguindo receber, né, os nutrientes que ele precisa, se a diabetes, né, se a diabetes mellitus não está causando, né, algum dano para essa criança. Essa mulher que tem diabetes mellitus, ela precisa ser acompanhada não só pelo pré-natal lá do posto, tá? Da unidade básica de saúde. Ela tem que ser referenciada para o centro de referência, né? Que é uma gravidez ali, né? Que já fica ali, é uma gravidez de alto risco. Então, geralmente, essas crianças, elas nascem um bebê gig, que são aqueles bebês bem grandes, né? E precisam ser acompanhados, tá bom? Ou ainda existe, né, uma parcela aí dessas mães que também tem a omissão, né, consumo de álcool, né, cigarro, drogas. E aí mesmo a gente explicando, né, que tudo isso pode trazer danos para aquela criança, infelizmente essas mães não conseguem, né, parar de fazer o uso, né, dessas substâncias e aí acaba que prejudica essa criança. Nessas situações, há que se considerar até que ponto, né, se pode forçar uma gestante a realizar, né, um determinado procedimento ou alterar, né, o seu hábito de vida para defender os direitos do feto. Então, aí tudo tem que estar, né? A gente sempre tem que ter ali o bom senso, né? E aí tem que ter o consenso também entre a mãe, os profissionais da área da saúde, né? Lembrando que nós não estamos aqui para forçar essa mãe a fazer nada, né? A única coisa que nós temos que tentar fazer é conscientizar, né, essa gestante que ela precisa ter uma responsabilidade consigo e com aquele feto que ela está carregando. Então, essa responsabilidade é só dela, né? O que nós estamos fazendo é prestando a nossa assistência, né, e dando a informação devida para cada situação em que ela for passar durante esse período gestacional. A equipe de perinatologista, né, deve trabalhar no sentido de atingir um conhecimento público mais esclarecido, que ajude na tomada de decisões, né, relativas à promoção da saúde e desenvolvimento das crianças no seio familiar e na comunidade. Então, essa equipe, né, que trabalha ali diretamente nessa fase do desenvolvimento fetal, né, até a hora do nascimento, precisa ser uma equipe que trabalhe verdadeiramente ali com a promoção de saúde, né, informando, orientando, né, conscientizando essas gestantes da necessidade do cuidado. Já para a REIS, né, para a compreensão dos indicadores de saúde relacionadas a este ciclo de vida, né, é importante também conceituar outros termos da maneira em que foram adotados pelo Ministério da Saúde. Vamos lá entender, né, os nascidos vivos, né?
é o produto de concepção que, após o nascimento, independente da duração da gravidez, respire ou apresente qualquer sinal de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical. Então, esse bebê, ele é considerado nascido vivo. Ou ainda também, ele também tem que ter contração muscular voluntária, estando ou não, cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendido da placenta. Óbitos fetais, é o óbito fetal do produto de concepção ocorrido durante o período, fetalantes do nascimento, independente da duração da gravidez. E aí, a partir de 13 semanas gestacional, eu coloquei uma imagem aqui para vocês tentarem visualizar como já está o feto com 13 semanas. A morte do feto é caracterizada pela inexistência de qualquer sinal descrito para o nascido vivo. Então, esse feto ele não tem nenhum daqueles sinais que nós falamos anteriormente. Então, ele é considerado, Ele é considerado um óbito fetal. Vamos lá. O natimorto, refere-se aos casos em que ocorre o óbito ainda intrauterino, de um feto com 22 semanas ou mais de gestação, que corresponde aí a 154 dias aí em média. Com pelo menos 500 gramas, de peso ou estatura aí de 25 centímetros. Nesses casos, a declaração de óbito é obrigatória. Então, nesses casos, a mãe ela tem o direito de receber a declaração de óbito desse feto. O neomorto refere-se à morte de um nascido vivo durante o período neonatal. E aí, esse período neonatal corresponde de 0 a 27 dias depois, Nasceu 27 dias, considera aí o neomorto, a partir da data do nascimento, independente do tempo que o RN permanecer vivo, minutos, horas ou dia, deverá receber, o DNV e o DO, documento de óbito. O óbito infantil, é o óbito ocorrido antes de 1 ano de idade, corresponde ali, em todas aquelas fases, Eu coloquei um bebezinho assim, na mãozinha, que é para entender que desde essa fase até, a idade ali infantil, que corresponde a cada faixa etária, Dessa forma, a morte infantil compreende a morte neonatal, precoce, tardia e pós-neonatal. A periodontologia e a equipe de enfermagem. Vamos lá, Nós temos um autor, e ele entende o seguinte, Como que nós temos que fazer? Quais são os pontos importantes que nós temos que focar dentro da nossa profissão, Número 1, intensa vigilância sobre o estado de saúde da mãe, de forma precoce, periódica e contínua. Isso aí nós vamos realizar durante, das nossas consultas de pré-natal. Diagnóstico precoce de transtornos específicos com a devida correção. Então, existem vários, diagnósticos que nós podemos identificar durante as consultas do pré-natal, que nós podemos entrar com intervenção para que isso não prejudique nem a mãe, nem o feto. Orientação nutricional e prevenção de fatores teratrogênicos. Então, também durante os exames, na pesagem, a gente identifica ali qualquer tipo de agravo, naquela gestante. Prioridade de atenção e cuidados específicos aos pacientes de alto e médio risco, Lembrando que as mulheres que apresentam gravidez de alto risco, elas vão ser referenciadas para o centro de referência, mas isso não impede que também seja acompanhada pela equipe de unidade básica, O agendamento
para o controle de retorno que obedeça o critério convencional. Então, no mínimo, né, essa mulher ele precisa ter 7 consultas, né, de pré-natal. Planejamento, controle e aplicação da vacina antitetânica. Todo pré-natal nós temos que verificar a caderneta, né, dessa gestante. Nós temos de vacina, né, temos que saber se ela está tomando as vacinas em dias, no tempo certo, né, e orientar se não. Atuação, né, de educação individual e palestras em grupo, né. Dentro da estratégia de saúde da família, né, tem sempre, né, aquela rodada, grupo de gestante, que é uma rodada de conversa, né, ali naquele momento as mães colocam ali todos os seus medos, seus anseios em relação, né, a essa gestação, e isso é muito bom, né, pro psicológico dessa mãe. Muitas das vezes essa mãe, ela é uma mãe adolescente, né, ou é uma mãe ali que engravidou tardiamente, e aí tem todo um medo, né? E aí é importante se ter esse contato, essa conversa, para se ter um bom acompanhamento e isso também não afetar, né, essa mãe. Lembrando que depressão pós-parto não surge só depois da gravidez. A mulher ela pode desenvolver depressão durante, tá, a gestação também. Implementação de visita domiciliar, né? Então, dentro da estratégia de saúde da família, nós sabemos que tem que ter o acompanhamento, né, do médico, da enfermeira, com essas visitas domiciliares, né? Manutenção de centros de treinamento e educação sanitária para os familiares, né? É importante se fazer uma educação, né? Uma educação para todos, né? Uma promoção de saúde para todas as pessoas que convivem com essa gestante, para que mude, né? Para que tenha assim uma mudança, para que tenha uma mudança em todas aquelas pessoas que cercam essa gestante. Porque principalmente se for uma mulher que está ali, né, durante a gestação desenvolver hipertensão arterial, ou até mesmo, né, manifestar ali uma diabetes gestacional, é muito difícil quando não se tem o apoio da família para diminuir o sal, para diminuir o açúcar, né, fazer uma reeducação alimentar. Então, quando todos da família estão apoiando, para essa gestante é muito mais confortável, né, fazer esse tipo de mudança ali no seu estilo de vida. E 10, né, o encaminhamento específico aos demais profissionais da equipe de saúde, incluindo revisão clínica, obstétrica, né, dentária, nutricional, social e outras especialidades eventuais, né? Quando se inicia o pré-natal, né, logo nós vamos encaminhar essa gestante para o dentista, o nutricionista, principalmente se ela estiver abaixo ou acima do peso. Mas da mesma forma, nós temos que encaminhar para saber como é que está, né, a saúde dessa mãe mesmo, se ela está precisando repor vitamina. Independente, né, do que a mulher está sentindo naquele momento, nós temos que já fazer o encaminhamento para esses especialistas que fazem parte aí da equipe multidisciplinar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado na nossa aula, tá? E eu espero também que vocês sejam ótimos, né, profissionais em relação à saúde da criança e do adolescente, ok? Muito obrigada, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!